Fala, Fundbase! Bom, estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras e o João já tá estragando a edição com o microfone desgraçado dele, é impressionante. Não, eu te mutei, velho. Algumas coisas não podem mudar para Não, seguir, eu vou gravar tentar de novo. crescer. Vamos lá. Fala, Fundbase! Bom, estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras, a primeira de 2024, agora sem vinheta, sem nome bonitinho. Cara, agora nós viemos do jeito que nós chegamos ao mundo, pelado, nu com a mão no bolso, como diria o Roger lá do Traje a Rigor. Sujeito até meio deplorável hoje, né, João? E hoje o que não falta nesse podcast são sujeitos deploráveis para a gente falar. Já começando com o que a gente vai falar na estante. Isso é até meio simbólico, dado as notícias que a gente está vendo. Um abraço para todas as pessoas que não estão com o nome na lista do Jeffrey Epstein e para as pessoas que escutam assiduamente o Entradas Extras. Infelizmente, pessoas boas e pessoas ruins habitam o mesmo planeta. Haverá um dia que todas as pessoas serão boas, mas ainda não é hoje nem amanhã. Vamos falar de beisebol, porque isso não é um podcast sociopolítico. Cara, é engraçado, né? A gente ficou 2 semanas sem gravar. Para quem não sabe, um dia eu fui desprovido de internet por um caminhão. Na semana seguinte foi aquela loucura de final de ano. Acabamos que ficamos de recesso. Um pequeno hiato agora no final do ano. Mas já estamos de volta. Acho que em 1 ou 2 semanas o Fernandão volta. Em fevereiro o Felipe volta também. Por enquanto vocês vão ter que aturar o João e eu e torçam para não acontecer nada bombástico nessa semana, porque na próxima semana a gente volta com maluquice, caso não tenha acontecido. Mas, João, agora a gente não tem mais transição, aquela coisa toda, vamos falar logo do que é o assunto. E vamos começar com coisa boa, vamos começar falando de Brasil. Cara, o Daniel Misaki, né? A gente já comentou uns podcasts anteriores, está jogando na Colômbia, está jogando pelo Caimanes de Barranquilla, que se classificou e agora faz a final da Liga Colombiana. E como tá jogando o Misaki, ele abriu o primeiro jogo contra os Vaqueiros e, cara, 7 strikeouts, o Misaki não cedeu nenhuma corrida. E nesse campeonato, João, até agora na Liga Colombiana, tá com ERA de 1,8. É o Pedro Martínez Nipo brasileiro, posso falar sem medo algum de errar, mas agora sem piadas. Cara, essa temporada, né, essa temporada curta que ele vai fazer na Liga Colombiana, mais a participação que ele teve no Pan-Americano, vindo da lesão que o deixou fora da disputa do qualificatório para o Clássico, o Misaki se recuperou muito bem, um jogador que fez parte das ligas menores do Yomiuri Giants, e agora, depois do que ele fez nos Jogos Pan-Americanos e agora vem fazendo na Liga Colombiana, é difícil pensar um mundo, João, em 2024, onde o Misaki não esteja empregado, né? Onde ele não esteja jogando em uma liga profissional desse mundo aí, que nem que seja KBO, minor de NPB, minor de MLB, Liga Mexicana, em algum lugar esse cara tem que jogar, porque ele tá jogando muito lá na Colômbia. Nesse jogo, esse foi o jogo 1 da final da Liga Colombiana, que o Caimanes de Barranquilla ganhou 3-2 em cima do Vaqueiros de Monteria. O jogo 2 da série foi ontem, eu só não procurei o resultado, mas esse primeiro jogo os Caimanes ganharam por 3-2, largaram na frente, muito por conta do Misaki, que saiu com a vitória. De novo, repetindo a linha, são 6 entradas, uma rebatida, um walk e 7 strikeouts. Ele foi o responsável direto pela vitória, tanto que quando ele foi substituído, ele foi aplaudido de pé pela torcida do Caimanes de Barranquilla. Se o Caimanes de Barranquilla vencer a série e for se sagrar campeão da Liga Colombiana, a gente vai ter Daniel Misaki arremessando na Série do Caribe. A gente vai ver ele num palco ainda maior, jogando contra jogadores ainda melhores, e vai ser com certeza um espetáculo ver o Misaki no meio dessa grande festa celebrando o beisebol latino. E o Misaki, ele coroando um ano muito bom que ele vem tendo, tanto com a seleção quanto por clubes. É muito provável que ele vá assinar com alguém ou da KBO ou em alguma liga agora de verão que acontece, ou seja, numa minor da MLB. Duvido que algum time não esteja de olho, né, nesses jogadores, ou Liga Mexicana também.
O Daniel Missak, ele vem sendo uma história de uma volta por cima muito legal que a gente vem acompanhando esse ano. Um grande arremessador que, com certeza, o legado dele vai render fruto para o Brasil, seja por ensinando ou por legado. A gente, depois que a gente há algum tempo não tem arremessadores starters tendo performances assim, há algum tempo o Brasil tinha o Léo Reginato, que ia muito bem, tem o Ian Gomes, que vai muito bem, mas arremessadores starter era uma coisa que a gente há algum tempo não via uma, uma atuação desse calibre nesse cenário de um brasileiro. Ver isso agora de novo é muito legal. E, João, a gente vê também a recompensa pela dedicação do Misaki. Ele tinha acabado de ser vice-campeão pan-americano e em seguida já foi para a Colômbia sem descanso, sem direito a férias agora de final de ano, abriu mão de muita coisa para estar jogando. E a gente pode falar sem medo que o Caimã de Barranquilla é o favorito na final, apesar de ter perdido o segundo jogo agora, a série está empatada em 1-1. Eles foram a melhor equipe da temporada regular e com certeza são os favoritos agora na final, é claro. A final é jogada, o beisebol é jogado, mas ainda assim, grandes chances de vermos Daniel Misaki na Série do Caribe. E a Colômbia, inclusive, venceu a Série do Caribe não faz 3 anos, se não me engano, não tem tanto tempo assim. A Colômbia conseguiu chegar e vencer. Então, nos resta torcer e esperar, porque caso o Misaki jogue a Série do Caribe, ele novamente, provavelmente, abrirá jogos lá, será o ace do Caimanes. Houve gritos de MVP para ele, inclusive, no jogo, mas a gente tem que aguardar agora e esperar um pouco mais. Só que, ratificando, caso ele jogue, é mais fácil ainda que portas se abram para ele. O Misaki não é tão novo assim, ele tem 28 anos, se eu não me engano, é 27. Então, se ele chega em uma possível minor de MLB, já é para jogar em um nível mais acima, né? Double A, Triple A. Mesma coisa se ele for para uma minor do Japão. Então, a gente tem que esperar um pouco agora, mas com certeza o Misaki estará empregado e será um jogador de beisebol profissional brasileiro atuando em alguma liga relevante desse mundo. Isso, e agora o Brasil devolvendo o favor que os colombianos fizeram para o Brasil quando deram renteria para o Inter. Muito importante na final do Libertadores de 2006. Inclusive, o nome do estádio que ele abriu o jogo 1 do Caimanes é o estádio Edgar Renteria, tá? Mas esse Edgar Renteria é o do Giants, MVP da World Series de 2010. Inclusive, eu tive uma discussão maravilhosa lá no Chile com um colombiano, pré-final ali, Brasil e Chile, aquela coisa toda. O cara, ele perguntou se eu conhecia Edgar Renteria. Eu falei, irmão, eu sou Giants. Óbvio que eu conheço ele, não. Mas ele jogou no Marlins. Eu falei, tá viajando. O cara me jurou que o Edgar Renteria nunca jogou pelos Giants. Esse é o fã médio de beisebol colombiano, João. Bom, o melhor jogador de beisebol da Colômbia a gente pode dizer que é o Jonathan India? Donovan Solano. Não, Jonathan India. Tá, vamos falar de coisa ruim? A gente falou, eu prometi que ia falar de coisa ruim e não à toa, vamos falar de Wander Franco, cara. Oficialmente preso agora, ele se junta a um hall de jogadores da MLB que conseguiu ser preso, apesar de todo a proteção que se dá a jogadores famosos, ainda mais o Wander Franco, que era uma super estrela, não, era uma estrela da MLB, mas ainda assim preso, a justiça tinha determinado que ele comparecesse à delegacia até o dia 28, não apareceu no dia 30 com seus advogados e por conta disso foi preso. Agora as investigações já avançam e cada vez mais o caso fica um pouco mais bizarro, né? A gente viu essa semana aí, acho que esse ano já, né? Que a mãe de uma das menores que o Wander Franco se relacionava tava, cara, prostituindo a filha. Ela recebia dinheiro do Wander Franco e cara, é absurdo você fazer isso com sua filha, mas ela fazia de uma forma que, cara, ela vendia por quase nada a filha dela pro Wander Franco. Claro, deixa claro, qualquer valor já seria um absurdo, mas ela vendia por quase nada e o Wander Franco, cada dia que passa, torna esse caso ainda mais bizarro e eu não duvido que apareça mais coisas tão bizarras quanto a respeito do cidadão. Só fazendo uma recapitulação de todo o caso para os nossos ouvintes que não estão acompanhando, não tem obrigação. Wander Franco, shortstop do Tampa Bay Rays, que recebeu o maior contrato da história da franquia, que caminhava a passos largos para ser top 3 para MVP na Liga Americana.
ele tinha sido acusado de manter relações com uma menor de idade, uma menina de 14 anos. A identidade dela foi protegida. Como começou o caso, ele tinha postado uma foto com ela numa rede social e isso levou a várias investigações. Familiares da menina que, por fim, acusaram ele formalmente. O que aconteceu é que no dia 26 foram feitas buscas na casa dele. Isso depois de 3 meses de boatos, de investigações. O caso começou a estourar em agosto. Agora, em dezembro, dia 26, foram feitas buscas na casa dele e ele não foi encontrado. Ele tinha sido intimado até o dia 28 comparecer à delegacia e, como a Nata disse, no dia 30 ele apareceu com 2 de seus advogados. Ele teve a prisão decretada por não ter se apresentado na delegacia. Ele ainda não foi acusado criminalmente, mas o caso vai a júri em até 24 horas e ele está em prisão preventiva até sexta-feira, ainda sem a possibilidade de fiança, mas o valor da fiança já foi estipulado em 450 mil dólares, pelo que consta aqui. E só depois de sexta-feira ele vai poder pagar a fiança. A mãe da garota ontem surgiu os depoimentos e provas contra ela que ela sabia de todo o envolvimento da filha com o Vander Franco, que ela não só consentia, como ela recebia por isso. O valor é de 1.000 pesos dominicanos, mais ou menos US$ 1.800. E, assim, eu estou falando apenas os fatos, fica a critério dos nossos ouvintes fazerem os seus julgamentos com base nisso. A pedofilia, por mais que haja o consentimento dela, ela ainda não tem idade para isso. Uma criança de 14 anos não consegue consentir com um adulto plenamente formado a ter relações, é uma coisa que não existe. E a gente apenas pede que, se uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, já está plenamente formado, escolhe fazer isso, é uma pessoa que toma essa decisão, essa pessoa ela é um perigo. Ela não pode ser deixada em condições normais com indivíduos normais. Precisa ser recluso da sociedade. Por mais que ele seja um esportista incrível, de novo, Vander Franco ele foi o melhor prospecto da história da Baseball América. Ele ficou na frente das listas acima do Shohei Ohtani. Ano que vem ele com certeza ia brigar pau a pau com o Corey Seager para ser o melhor shortstop da liga. A conversa dele não era só entre ser um dos melhores jovens. Ele estava a caminho de ser um jogador top 10. Jogador, muito bom, mas a gente simplesmente, nesse caso, não pode separar a pessoa do jogador. A gente simplesmente não pode se permitir fazer isso. Principalmente uma pessoa que tem um ato como esse. E, cara, só pra falar aqui antes que alguém venha comentar, a partir de 14 anos pode com permissão dos pais. Não, isso é no Brasil, tá? Na República Dominicana é só a partir dos 18 anos. Então, apesar de você achar, caso algum problemático aqui ache normal e possível, lá não pode. Apesar daqui, se o pai deixar toda essa bizarrice poder acontecer. Só um detalhe, né, João? Só pra gente fechar o caso Vander Franco, fechar o papo dessa bizarrice. Apesar dos pesares, é bom ver como hoje, ao menos, as pessoas são pegas por isso e precisam pagar, apesar de não ter nenhuma dúvida de que o Vander Franco vai voltar a jogar beisebol, nem que não seja na MLB. Em algum lugar ele vai voltar, infelizmente. A gente tem casos de que estão impunes até hoje, né? A maior punição que o Pete Rose teve na vida foi o quê? Não tá no Hall da Fama? A punição dele por não estar no Hall da Fama é em respeito às apostas. Essa é a única acusação. Sobre o caso Pete Rose, nos anos 80 ele foi acusado de manter relações também com uma menor de idade. Ela daí já teria 16 anos. Não que isso mude muita coisa, mas falando sobre o caso dele, ela teria 16 anos. Isso aconteceu quando ele estava no Philadelphia Phillies, nos anos 80. Foi campeão, inclusive, nesse ano. E só que esse caso ele surgiu um burburinho na mídia, só que nunca foi muito para frente. Pete Rose ele sempre foi muito emblemático, muito querido. A imagem dele sempre foi muito cuidada nesse ponto. Então nunca foi muito para frente. Em 2017 essas acusações surgiram com mais força. O Pete Rose ele sempre se negava a falar, mas sempre ficava muito irritado com isso. O que a gente tem é a versão dele contra a versão dela. Fora isso, não existe muitos dados, não existem muitas provas. É muito mais a palavra dele contra a dela. Claro, nesse caso a gente se preza pela verdade. A investigação dadas as testemunhas que falam sobre isso e outras pessoas levam a crer que ele sim era
provavelmente culpado disso, mas ele de fato nunca foi indiciado, nunca foi criminalmente acusado, nunca foi para frente qualquer acusação contra o Beach Rose. Embora, pelo jeito que ele fale sobre o assunto e pelas acusações, dão muito a entender que ele sim é culpado. Mas isso passa por toda. A gente não vai alongar nesse assunto, porque, como você falou, não é um podcast sociopolítico, mas isso passa muito pela mudança de mentalidade da sociedade, de que as mulheres agora conseguem levar adiante suas denúncias e fazer, em certos casos, não na maioria, os culpados pagarem por isso, mas, como você falou, não é um podcast sociopolítico, vamos falar de beisebol, vamos falar agora das bizarrices da free agency, coisas que nós gostamos. Se bem que não teve nada muito bizarro, não acho que só o Giolito, e a gente comenta um pouco sobre isso já já. Mas vamos começar do começo. Vamos começar falando de Chris Sale em Atlanta. E me corrija se eu estiver errado, João. É a melhor rotação do beisebol agora. Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton, Chris Sale e Bryce Elder. Eu acho que todos esses caras, acho não, tenho certeza, todos esses caras podem botar um Yarei na casa dos 3 ali, abaixo dos 4, um Yarei bastante decente. E caso não machuque, é a melhor rotação do beisebol. O Fangraphs projeta que eles terão 14,6 de WAR, que seria a melhor da liga, e de acordo com o Braves, eles vão ter mais 6 backups ali para conseguirem fazer não depender de jogo de bullpen, né? Uma coisa que o meu time, infelizmente, sofreu bastante nos últimos 3 anos. Eles têm um departamento de arremesso bastante extenso para não depender de jogos de bullpen, mas a chegada do Chris Sale é talvez o que ele precise na carreira, talvez o que faltou para o Strasbourg, que é mudar o lugar de onde você joga, talvez parando de se machucar, é claro, evidentemente, ele pode ser um baita arremessador. Chris Sale, apesar do Yarei dele não estar tão baixo, é um cara que bota pouca gente em base, ele tem um whip decente, apesar do ano ruim. Então, caso ele consiga se manter saudável, baita adição para o Braves, que inclusive já estendeu com ele. E na minha opinião, João, sem menção nenhuma ao Dodgers, até porque eles não têm o Ohtani nessa temporada, é a melhor rotação do beisebol para 2024. Ela com certeza pode ser. Ela depende muito. A gente já sabe que o Braves perdeu o Kyle Wright, que foi trocado, ele estava lesionado já, e perdeu o Michael Soroka, que com os dois saudáveis, com certeza elevaria muito o nível dessa rotação. Essa rotação agora do Braves é Spencer Strider, o. Caramba, esqueci o nome do segundo. Mas Fried, é o Morton, Max Fielder. Fried. Perfeito. Max Fried, o Chris Sale, o Charlie Morton e o Bryce Elder. Essa rotação depende muito do Strider finalmente dar esse passo à frente. Ele cedeu muita corrida, ele foi incrível em strikeouts, ele tem um stuff absurdo, absurdo, absurdo. A bola rápida dele é só atrás da do Garrett Cole, entre os starters. Ele é simplesmente fantástico nessa parte, mas ele toma corrida. E a função do arremessador não é strikeout, é evitar corrida. Se o Spencer Strider realmente der esse passo à frente e virar o nível Cy Young que a gente projeta todo ano que ele vai ser, aí sim, essa rotação, e o Chris Sale continuar saudável, essa rotação, ela, no papel e no campo, é a melhor do beisebol. Eu ainda fico, pelo que foi apresentado e pela expectativa, eu ainda fico com a rotação do Seattle Mariners. Essa rotação, ela foi a melhor rotação do ano passado, ela tem Luiz Castilho. O Luiz Castilho, ele consegue se equiparar ao Spencer Strider. Sim, ele consegue, não só pelas entradas arremessadas, mas porque ele é muito bom em prevenir corrida. O segunda rotação é o George Kirby, que eu acho que é o arremessador mais subestimado do beisebol. Ele tem a menor taxa de walks da história para as entradas que ele arremessou. Se a gente for colocar ele lado a lado com o Greg Maddux, ele tem estatísticas muito similares com ele em questão de prevenir corrida, em questão de location da bola. E eu estou muito ansioso para ver o George Kirby finalmente tendo holofotes, por causa que ele é um arremessador muito bom e, na minha opinião, melhor que o Max Fried. E ainda vai ter o Logan Gilbert, que é um arremessador muito confiável. Mas a parte baixa dessa rotação eu acho melhor que a parte baixa do Braves, porque vai ter o Brian Wu e o... Robbie Ray volta? Não é o Robbie Ray, ele tá Mas ele lesionado ainda. volta? Esse Eu ano? ainda tenho que ver. Eu tenho que ver, mas ele seria o 6, atrás do Wu e do Bryce Miller.
Bob Miller é o do Dodgers, o Bryce Miller é o do Mariners. Ele começou o ano passado muito bem, tem uma bola rápida muito, muito legal. E ele consegue manter um ERA de 3 alto. Provavelmente vai manter um ERA de 3 alto. 3,70, 3,80. Mas como quinto da rotação, isso está ótimo. Eu acho que esses dois, o Brian Wu e o Bryce Miller, são melhores que o Charlie Morton e o Bryce Elder. Bryce Elder, como eu já tinha falado em um outro episódio, ele simplesmente arremessa de um jeito que não funciona mais no beisebol. É um bom arremessador, mas o que ele se pretende a fazer simplesmente não funciona mais, que é arremessar por contato. O contato vem com a bola por cima do muro, simplesmente não funciona mais. Depois do All-Star Game, ele simplesmente derreteu. Por conta disso, eu não confio tanto no Bryce Elder. O Charlie Morton é um bom arremessador, mas ele só é um in-hitter. É um in-hitter bom, mas entre ele e o Brian Wu, eu prefiro o Brian Wu. Eu ainda fico com a rotação do Seattle Mariners. Eu estou bastante ansioso para ver essa rotação em campo. E em cenários hipotéticos, o Seattle Mariners é o melhor time do mundo. Sempre foi, sempre vai ser. Cara, acho que, mas eu ainda fico com o Atlanta Braves, ainda mais por conta que os Em talento três. de topo. Em talento de topo, Isso que eu sim. ia falar. Os três primeiros, caras, e nem é só talento, eles conseguem jogar. O Fried e o Strider arremessaram 185 entradas. O Charlie Morton arremessou 165. O problema é que o Seiya não é tão confiável para arremessar até o final do ano. Mas, Exato. como você falou, no cenário hipotético, todo mundo fica saudável. Eu acho que o Braves tem a melhor rotação. E, diferente do Seattle Mariners, eles têm um suporte de corrida absurdo para vencer qualquer jogo que o starter faça 6 entradas e ceda 5 corridas ou 4 corridas. É impressionante como eles Exato. podem vencer qualquer jogo. Nem precisa ser um quality start para vencer. Exato, simplesmente o melhor ataque da história no ano passado. Mas falando ainda de Seattle Mariners, já usando o gancho um pouco, me metendo um pouco como Já pode falar do Mitch âncora. Garver. Mitch Garver, o herói da World Series, o cara simplesmente salvou o Rangers em diversos momentos na pós-temporada. Ele assinou com o Seattle Mariners por 2 anos, 24 milhões. Opções mútuas de estender o contrato em 2025 e em 2026. Não, em 2026 e em 2027. 2 anos expansível para 4. É um catcher DH muito, muito bom. Isso dá uma coceira, dá uma pulga atrás da orelha, porque pode significar que eles estejam ouvindo pelo Cal Raleigh, que é o atual catcher do time. Cal Raleigh, que é um catcher, podemos dizer, top 5 da liga. Eu acho que ele já conseguiu dar esse passo para se tornar um catcher top 5. E só que se ele não for trocado, é um baita DH que esse time adiciona. O Seattle Mariners sofreu muito com canhotos, não tem bons arrebatadores canhotos. E precisa adicionar talento. Essa divisão tem Astros e tem o atual campeão da World Series. Além de um Oakland Athletics que não vai ser a mesma coisa que foi no ano passado. Então, até agora o Seattle Mariners fez movimentos de enxugar salário, trocou o Eugenio Suárez, trocou o Jared Kelenic, se enfraqueceu bastante, saiu o Colton Wong, que, convenhamos, é um reforço, mas o time ainda tem alguns buracos, mas conseguiu um bastão de excelente qualidade no Mitch Garver, um bastão barato, numa posição premium. Eu acho que foi um excelente movimento, um movimento bem abaixo do radar, mas que pode significar bastante para o Seattle Mariners. Cara, inclusive o Mitch Garver, a gente comentava no grupo do Giants lá sobre a possível chegada dele para ser o backup. Chegou o Tom Murphy. Mas o grande problema do Mitch Garver é que ele se machuca bastante. Só que ele consegue jogar de primeira base também, se eu não me engano. Então, se ele se manter saudável, ele rebate muito bem. Ele é um bom rebatedor. Então, dá para ficar revezando primeira base, DH e backup do Cal Raleigh, então é uma baita adição pro Mariners que pode jogar quase todos os dias se estiver saudável, porque ele rebate muito bem. Na defesa, não é tão bom assim. É horroroso. Não é horroroso, não. É o Will Smith ali, é fraquinho. Mas A liga está sendo rebate muito bem. mais. A liga está sendo muito mais condolente com catchers ruins na defesa, bons no bastão. A gente está vendo vários e vários deles surgindo e tendo bastante espaço da liga. Mas agora que você falou, colocando o Henry Ford para a terceira base, agora que o Henry saiu, e deixando o Mitch Garver na primeira base, continua o JP Crawford na segunda base e no shortstop, e conseguindo mais alguém para a segunda base, a gente tem alguns segunda base free agent ainda que são bem legais. Esse infield do Seattle Mariners pode ser bem legal. Mas o Julio Rodrigues pode dar um caldo desse time.
Então, cara, eu tava até abrindo aqui para ver os free agents da segunda base. Tem alguns jogadores assim, mas nenhum tão relevante. Você acha que talvez o melhor para eles fosse o Donovan Solano mesmo, que ele não defende bem, mas ele bota a bola em jogo. É o que é necessário. Ele não sabe Tá defender, ótimo. mas bota a bola em jogo, cara. Tem o Airfield também, acho que o Adam Frazier não lembra mais como é que joga, mas dependendo do ano pode voltar a jogar bem. Olha, Então, o Polanco tá para jogo lá no, em Minnesota. Eles já disseram que trocam o Jonathan Polanco. Baita adição seria. eu acho que É, eu iria no Donovan Solano, eu gosto bastante. É um cara que é Silver Slugger, é um cara que vai sempre te rebater acima do ponto 300 ali. Ele só não sabe defender e não bate além de single. Mas com segunda é, base, botar nesse time que o Mariners tem, botar 30% no batting average serve. e o JP Crawford compensa na defesa. Baita shortstop. Tá, vamos dar prosseguimento aqui nas contratações Esse, dessa free. Fala. só uma pergunta, esse time do Mariners seria segundo colocado na divisão oeste da Liga Nacional? Ficaria na frente do Arizona Diamondbacks? Cara, acho que ano passado ficaria. Não? Que Se eu não me engano. Eu posso até conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que ele ficaria. Eles pegariam. Se eles não Não, ficassem, eles pegariam playoffs. Certamente eles pegariam playoff na Conferência Nacional. não. Pela campanha que Pra, fizeram. E, pra cara, ver é o nível que tá impressionante, essa né? divisão. 2021, eles também iriam aos playoffs na Liga Nacional. Eles ficaram fora por pouquíssimos jogos. Aí eles foram para os playoffs em 2022. 2023, novamente, ficam de fora por muito pouco. Então, é um time que sempre bate na trave. 2023, eles não foram por... Cara, o começo da temporada deles, até metade ali, foi tenebroso. Eles jogavam como o melhor time da liga em uma semana, e na semana seguinte jogava como o Cincinnati Reds 2021. Então Dois. era. 21 também, o time Não, só 2020. rebatia. Tudo bem, tudo bem. O O, time. o Seattle Mariners ano passado, vocês terem uma noção, o Seattle Mariners ano passado teve a melhor rotação do beisebol em entradas arremessadas, FIP e WAR. Eu só, Melhor até cara, que a do Philadelphia Phillies. se eu não me engano, eu acho que o Reds 2021 teve o melhor ataque da história da liga nas duas primeiras semanas, ou foi na primeira semana, ou foi na série inicial. Foi algo bem em curto período de tempo, mas o Reds começou muito bem. Eu acho que o time começou a derrocar. Eu lembro o jogo, inclusive, contra os Giants, que eles botaram 4-0 na primeira entrada, contra o Gaussman. O Giants empatou e depois o Reds nunca mais desistiu. Foi engraçado. Tá, vamos voltar a falar de beisebol. Nesse instante tem Reds, João. Calma. Tem Reds nesse instante. Tem Frank Montas já. Fica tranquilo. Deixei por último que eu sei que você fala demais. Vamos falar agora do Murphy, né? Outra contratação, aspas, relevante. É um backup. É um cara que vai revezar ali, assim como o Mitch Garver. Vai revezar como DH, como catcher reserva do Patrick Bailey. Apesar de rebater mais que o Patrick Bailey, o Murphy já tem mais anos de liga. O Patrick Bailey é indiscutivelmente o catcher titular do Giants, tem bastante a evoluir no bastão, e talvez a chegada do Tom Murphy ajude nisso, né? Ele assinou por 2 milhões, se eu não me engano, e é um cara que vai rebater que rebateu na última temporada, né? Quase 900 de OPS. Ele se machucou, né? Mas o Tom Murphy, cara, sempre que ele tem a oportunidade de estar jogando, é um cara que entrega bastante no bastão, né, João? Então, o Giants consegue ter dois jogadores agora que na posição de catcher ali, um defende muito bem, um rebate bem, então dá para meio que complementar um ao outro, mas acredito que a maioria dos jogos do Tom Murphy será como DH. Eu vou concordar com tudo que você diz, por causa que eu não conheço o Tom Murphy o suficiente para falar dele. Maravilhoso. Achei que você conhecia todo mundo. Então vamos falar de um cara que certamente você conhece, que é o Giolito. E, inclusive, eu não sei se você lembra, o Érico, um abraço pro Érico, caso ele esteja escutando, falou que o Giolito vai ser uma perda pro Red Sox de qualquer maneira. Porque se ele jogar mal, o pessoal vai xingar. Se ele jogar bem, ele vai sair do contrato e vai para outro time e o pessoal vai xingar. Então, no final das contas, a torcida do Red Sox terá o que reclamar no final do ano com o Lucas Giolito. Vai ter mais para reclamar ainda em comparação de perder o Chris Sale, porque agora a rotação do Red Sox fica em Brambello, Cutter Crawford, Connor Cutter, nunca consigo falar o nome dele direito. E o Giolito ele vem... Como? E o Whitlock, não?
Não é Whitlock, é Coulter, uma coisa assim. Ninguém liga pro Red Sox, prossiga. Prossigamos. O Giolito ele vem para ser um inning hitter, comer entradas. Ele jogou 180 e poucas entradas em 2022. Ele vem diminuindo gradualmente o stuff dele. Ele não consegue dar o mesmo efeito na bolinha. Ele ainda tem um location, colocação da bolinha dentro da zona de strike. Ele ainda tem um location acima da média. Isso pode dar um piso legal para ele, mas o stuff é o que dá o teto. A gente pode dizer assim, o Stuff ele não está sendo muito legal nos últimos anos. Ele teve 97 de Stuff Plus no último ano, ou seja, 3% abaixo da média de um starter. O que significa que a gente pode esperar que ele vai jogar suas cento e poucas entradas, vai ser o número 3 que vai ter aquele jogo. Isso é um pouco do que o Red Sox precisa, porque foi um time que usou muito pouco os starter pitchers no ano passado por lesão também, mas a função do Inter também é acalmar a ferida da lesão de um outro arremessador. E se ele conseguir manter essa média de uns 180, 190 entradas e ter um ERA de 4 baixo, 4.2, 4.3 de ERA, ainda mais jogando no Fenway Park, tá ótimo. Ele já se pagou e ele vai sair do contrato. O Red Sox basicamente deu um ano para o Giolito se provar. Se ele se lesionar, ele vai ter o segundo ano aí para se provar. Deu 2 anos para se provar para o Giolito. E o Giolito sai muito bem nessa: 2 anos, 38 milhões, ou seja, 19 milhões por ano. Ele foi muito mal no ano passado pelo White Sox, pelo Los Angeles Angels. E o terceiro time foi o Dodgers? Não tô lembrado. Ele jogou em Não, 3 times ano o passado. Dodgers foi o Lance Lynn, cara. Eu. Pô, Ele jogou por excelente, cara. três, ele jogou por Excelente. 3 times ano passado e não conseguiu Excelente. performar em nenhum. Mas Foi agora. Foi White Sox, Angels e Cleveland Guardians. O Cleveland Guardians, Que perfeito. a gente até comentou aqui que o Guardians estava com os melhores starters da liga após a troca dele, inclusive com ele, lançando 7 de areia, como o Guardians teve um período muito bom ali no arremesso. E só um Então, detalhe, João, um cara que ele pode ter um ano agora, na verdade, é o ano que ele vai ter para melhorar, é um cara que já mostrou flashes que pode ser um starter de Major League decente, mas ano passado não foi tão bem, que é o Tanner Hook. exato. Não conheço o cidadão, vou só concordar. Faltou o Felipe aqui para falar dele, então. Cara, dando prosseguimento aqui, a gente chega agora em quem você queria falar no seu jogador favorito do momento, o Frank Montas. João, eu tava lendo mais cedo sobre o Montas para a gente falar aqui, e eu descobri que o estádio que ele é o segundo estádio que ele mais teria cedido home runs na carreira, caso todos os jogos fossem lá, teriam 90 home runs. O primeiro é nada mais, nada menos do que o Great American Ballpark com 101 home runs. É uma diferença bastante grande. É um estádio que não é tão gentil para arremessadores, mas o Montas, ele não é o cara que chega para resolver nenhuma rotação, mas caso se mantenha saudável e faça temporadas que ele já fez no ex, de arremessar ali com 3 de areia baixo, 3 de areia médio baixo ali, cara, é tudo que o Reds precisava. Por mais que ajustando um pouco aí pro ballpark, o ERA dele fica um pouco mais alto, 3,70, 3,60. Se ele consegue fazer isso, e consegue talvez ajustar, né? Porque ele não arremessa a bola rápida, ele arremessa sinker, splitter. Se ele consegue ajustar ali para ter mais ground balls, ele consegue ter um ano bem decente no Reds, que se tiver uma rotação decente, certamente vai aos playoffs esse ano. O que eu tô muito empolgado, agora falando da adição do Montas, o Montas ele estava lesionado no Yankees. Foi uma troca terrível pro Yankees, eles mandaram JP Ciro, Valdchuk e outros jogadores pro Oakland Athletics que estão sendo muito bem usados lá. E no fim não conseguiram usar o Frank Montas. Ele estava lesionado já no Athletics, foi pro Yankees e quebrou de vez. Ano passado arremessou só uma entrada. Se ele for pro Reds, a principal função dele vai ser arremessar entradas. De novo, o ERA dele pouco importa. O que o Reds quer no Frank Montas é que ele arremesse entradas. Que ele tenha 180, 190 entradas. O Reds não tem um arremessador que está qualificado para ERA desde que o Luiz Castilho foi embora. Desde que saiu o Luiz Castilho, Sonny Gray
e Tyler Mayo nunca mais ninguém, por 2 anos, não tem um arremessador que passa de 150 entradas. Ano passado, eu falei sobre isso no Instagram. Ano passado, o Connor Phillips terminou o ano como o terceiro starter do Cincinnati Reds. Se você não sabe quem é Connor Phillips, tudo bem. Esse ano, ele seria ou o oitavo ou o nono na lista de arremessadores do Reds para começar um jogo. Isso mostra como está a profundidade de talento do Reds. Esse time ele escolheu a quantidade em cima da qualidade. Pegou arremessadores bons, ok, mas vários deles. Isso eu acho que é a coisa mais importante nessa Major League atual. É uma estratégia que eu me interesso muito por ela. A gente não focar tudo num arremessador só. Ao invés de você ter um Jacob deGrom, você tem três ou quatro JP Sears, já que eu já falei dele, três ou quatro Cole Reagans, e monta uma rotação em cima disso. Arremessadores que não vão te entregar um prêmio de Cy Young, não vão ser All-Star, mas que vão estar lá quando você precisar, vão conseguir as entradas que você precisa para o seu bullpen. A função deles é comer entradas para o bullpen jogar menos. O bullpen do Reds agora é uma força do time. Finalmente, depois de tantos anos tendo uma das piores bullpens, a adição do Frank Montas, ela reforça principalmente o nosso bullpen. E esse bullpen, sim, vai ser uma força do Reds para o final do ano. E para os jogos, o Reds foi o time que mais virou jogos no ano passado, mais de 40 jogos virados, e mais vitórias por walk-off. Foram quase 10 vitórias por walk-off. O Alexis Dias foi top 5 em saves. E numa época ele liderou a liga também por um bom tempo. Então, isso mostra o potencial que tem esse bullpen. E agora o bullpen sendo realmente uma força, esse time passa a ser muito mais perigoso. Não tanto pelos rebatedores, mas agora pelos arremessadores. E só uma menção honrosa, João. Além do Reds ter feito uma boa free agents, claro, a gente não vai comparar nenhuma com o que fez o Dodgers, que é o nosso assunto agora, mas eu queria só pontuar o que fez o Kansas City Royals. Não vai brigar por nada muito grande, talvez ali terceiro lugar da divisão, segundo, se surpreender, mas o time fez uma baita de uma free agents, hein, cara? Eles não gastaram muito nenhum grande jogador, mas trouxeram, como você falou, muita quantidade. Agora eles deram uma boa profundidade de elenco, eles têm o Bob Witt Jr., claro, mas ainda assim é um time que vai melhorar consideravelmente para o ano de 2024, contando que foram o pior da liga em 2023, junto a Nationals e Oakland Athletics. Exato, eles adicionaram, entre outros jogadores, o. Não foi o Brandon Nimo, é outro outfielder do Mets que saiu de lá. Enfim, adicionaram um outfielder do Mets, eles reforçaram o corpo de rebatedores, trouxeram o antigo primeira base do Marlins. Eu tô muito mal para lembrar o nome, mas é um bom rebatedor que muita gente não prestava atenção para ser o primeira base do time. E adicionou bons. Eles trouxeram o Luco, o Waka, o Hunter Renfro, o Will Smith, eles trouxeram bastante nome, cara. O Seth Lugo e o Michael Wacha que estavam no Padres ano passado, os dois eram long relievers que acabaram virando starters e foram bons starters. O Michael Wacha que reencontrou os bons anos de carreira depois de ter saído do St. Louis Cardinals. O Hunter Renfroe, que ano passado não foi bem, mas as ruas jamais esquecerão Hunter Renfroe de 2021 e 2020, que jogou muito pelo Milwaukee Brewers. E 2021 foi pelo Red Sox, ele jogou muito no Red Sox também. É verdade, 2021 foi o Red Sox. Mas jogou também muito pelo Milwaukee Brewers. É um time que um time precisava de profundidade. Não tinha profundidade. Eu fiz análise sobre o time. Era Bobby Witt Jr. rogai por nós também. O time ainda tinha como principal starter o Cole Reagans e o Zach Greinke caindo aos pedaços. Então é um time que quase bateu de frente com o Oakland Athletics em derrotas na liga. Foi um ano para esquecer. E olhava para a farm do time, não tinha nada. Agora a farm do time, eles conseguiram desenvolver alguns bons arremessadores, conseguiram depth para colocar nessa rotação com o Seth Lugo e o Michael Wacha, que os dois vão ter as suas 300 entradas no ano, somados.
Kansas City Royals fez movimentos legais para ter uma base, para ter uma fundação para em 2024, 2025, 2026 voltar a competir. É um time que era terra arrasada, agora a gente começa a ver alguma plantinha crescendo, algum mato crescendo. Talvez você não se lembre, mas no final de junho ou foi de julho, o Kansas City Royals tinha uma campanha pior do que a do Oakland Athletics. Não terminou, mas em algum mês desse fechou com a pior campanha da liga. E, João, agora o assunto principal da Free Agency depois de Shohei Ohtani, acabamos não falando aqui porque tivemos nosso pequeno hiato. Infelizmente, o Yoshinobu Yamamoto se declarou um covarde. Mentira. O Yoshinobu Yamamoto foi jogar nos Dodgers agora, é o ace dos caras, acho que não tem muita discussão disso, ainda mais porque o Buehler volta de lesão agora, o resto é um pessoal novo, tirando o Glasnow, então chega para ser o ace dos Dodgers, e cara, acho que se você nos acompanha corriqueiramente, você já tá cansado de saber de quem é o Yoshinobu Yamamoto, 3 anos seguidos, ganhando a Triple Crown lá na NPB, o melhor arremessador, possivelmente, né, da história do Japão. E, cara, é a melhor adição que eles poderiam fazer, segundo o Fernandão, né? Ele falou que a melhor adição que os Dodgers poderiam ter para o ano não seria o Ohtani, seria o Yamamoto. A gente até brincou que seria impossível algum time contratar os dois. Os Dodgers foram lá e fizeram o Andrew Friedman um mago, com tudo que ele conseguiu fazer até agora, e ainda estão ativos no mercado, dizem que podem ir atrás de Josh Hader. Então, é o time que vai brigar com o Atlanta Braves, acredito ser que são os 2 melhores times da liga hoje. O Atlanta Braves ainda vejo como o melhor time da liga por estar jogando junto há mais tempo, ser um time que sabe que a fórmula dá certo e que os caras vão ganhar a divisão. Quer dizer, o Dodgers também vai ganhar a divisão, mas que vão ganhar com aquela folga inteira, vão ser o melhor time da liga. Acredito ainda que seja o Atlanta Braves, mas é impressionante a free agency que fez o Dodgers, João, talvez a maior free agency da história, e da última vez que a gente viu um time fazer isso, né, que foi gastar 1 bilhão em 2 jogadores, eles ganharam um título. Que foi o Texas Rangers agora, com o Corey Seager jogando muito bem e com o Marco Semien também jogando muito bem. Os dois foram segundo e terceiro para MVP, só atrás do Ohtani, né? Então, eu pessoalmente, como torcedor dos Giants, estou assustado com esse time do Dodgers aí, cara. O Yamamoto, ele chega ali para ser, já na sua chegada, top 5, top 3 da liga, não sei. Eu sei que para mim, indiscutivelmente, até comentei contigo, o melhor arremessador da liga se chama Garrett Cole. Para mim, isso não se discute. Mas o Yamamoto será, muito provavelmente, em breve. Bom, a gente só não coloca ele como melhor porque a gente nunca viu ele arremessar um Major League Pitch ainda. Ele jogou na NPB. Ser o melhor arremessador da história da NPB e ser o melhor da Major League Baseball ainda é um degrau grande. Mas falando sobre Yamamoto nos Dodgers, se você não sabe quem é o Yamamoto, não sabe quem é o Dodgers, não entendeu muito bem por que isso é uma grande coisa, imagina que o Kevin Durant vai jogar no Golden State Warriors em 2017, 2016, 2017. Mais ou menos isso aí que aconteceu. Ou que o Randy Moss agora foi jogar no Patriots em 2007, em 2006 para 2007. É isso que significa Yoshinobu Yamamoto no Dodgers. Ou a gente O que pode Forlan foi jogar no Inter. em 2011, bem lembrado. Não, 2013 ele foi. 2013. Foi 12 ou foi 11, cara? Foi logo depois da Copa ali. Não foi muito depois, não. Não lembro. Deve ter sido 13, 12. Um negócio desse aí. Forlan jogou no Inter, é isso. Melhor que Soares. Ou o Ronaldo se juntando aos Galácticos em 2000. É um negócio assim, se tá se formando o de talento de topo, o melhor time da história. Esse do Dodgers. A gente ainda coloca o Braves porque a gente viu o Braves jogando, a gente sabe o que é. E Ohtani com lesão, Yamamoto chegando, a gente ainda vai esperar um pouco com esse Dodgers para não quebrar a cara. Mas simplesmente eles adicionaram. Eles têm 3 top 3 para MVP. Tem o Yamamoto que vai projetado a brigar para Cy Young. Já dá para colocar ele como um pitcher top 5 da MLB tranquilamente. Não melhor, mas pelo menos. Glasnow saudável briga pro Cy Young e Walker Buehler saudável briga pro Cy Young. Exato. E ainda vai ter o Emmett Sheehan, que nessa rotação, e o Dustin May já volta? É o Não? Emmett Sheehan, Tyler Glasnow, Walker Buehler Bob Miller. Bob Miller que fez um ano maravilhoso, inclusive ele até uma partida contra os Giants, acho que ele tinha 5, 6 jogos na liga. O cara ficou 5, 6 jogos sem ser de corrida, cara.
Aí contra o Giants ele foi amassado, mas ainda assim, é um cara que é muito bom e chegou logo no seu primeiro jogando muito bem, o que é difícil. Não vou falar agora do Bob Miller, eu tenho a conta do MILB Brasil no Twitter, lá eu falo um pouco mais sobre o Bob Miller. É um arremessador para ficar bem de olho. Tem 3 Miller nessa liga, que são bons arremessadores e são muito bons para ficar de olho. O do Mariners, o do Dodgers e o do Athletics. Continuando, 12 anos, 300 milhões, maior contrato da história dado a um pitcher, tanto em média quanto em valor total, maior que o do Garrett Cole saindo. Não é maior? Não, acho que em média o Cole recebe mais. Tenho quase certeza. Não, Vai não. falando que eu vou conferir. Eu tenho quase certeza que o do Yamamoto é 1 milhão a mais em média por ano. Continuando, se o do Cole já parecia muito dinheiro, esse do Yamamoto é ainda mais. Ele tem 25 anos, então ele vai sair desse contrato. Antes, tem várias cláusulas nesse contrato, cláusulas mútuas, cláusulas do atleta, cláusulas do time. Tem várias dessas cláusulas ao longo do Cara, contrato. o average do Yamamoto é 27 milhões, o do Garrett Cole é 36. Minha memória me pegou, então. Tinha quase certeza que era 1 milhão a mais. 27, 36. Ter miopia é complicado. Continuando, é um baita pitcher, colocando uma baita rotação de um time que ano passado já ganhou mais de 100 jogos, que há 4 anos seguidos ganha mais de 100 jogos. O que falta pro Dodgers ganhar um título? Se o Dodgers não ganhar um título esse ano e ano que vem, a gente falou quando o Ohtani chegou, se não ganhasse esse ano com o Ohtani, era fracasso. Agora chegando o Yamamoto, se não ganhar esse ano e ano que vem, é fracasso. Simplesmente não tem mais desculpa pro Dave Roberts, não tem mais desculpa para ninguém para não performar em outubro. Esse time precisa ganhar. Simples. Cara, deve ser tão bom ter um time desse que eu me peguei rindo hoje à tarde, porque o Fernandão estava, nossa, é um problema pros Dodgers, o Max Muncy na terceira base. Eu queria que o problema do meu time fosse o Max Muncy na terceira base. Cara, eu tenho um texto meu que eu falo sobre isso. Eu sei. O sexto da rotação tá batendo 240. Eu queria que o lead-off do meu time tivesse batendo 240. Cara, não é um podcast sociocultural, mas isso é muito aquilo que se chamaria de white people problem. É muito isso, cara. Simplesmente eles não sabem o que a ralé da Major League Baseball passa com seus próprios times. Max Muncy seria o franchise player de 10 franquias, Ele pelo seria o menos. cleanup hero do meu time, cara. Tranquila, de 10 times, eu consigo falar 10 times que ele seria o franchise player, tranquilamente. Pelo menos 10, ele seria o melhor jogador. Oakland Athletics, Kansas City Royals, não. White Sox seria. Tá, Luiz Robert, tudo bem. É pra fazer essa lista mesmo? Deixa? Não, você não vai conseguir achar 10 times que ele seria o melhor jogador. Não existe. Porque todo time ruim tem jogador Exagerei. bom. Exagerei, tá. Pelo menos um 5 ele seria. Tá, a gente não Pelo vai menos um pensar 5. nisso agora. Colorado Rockies. Uh... Pittsburgh Pirates. Não. Sim, sim. O Brian Reynolds não, também é melhor que ele. Não, o Brian Reynolds não é melhor que ele. É melhor que ele. Não é melhor que ele. É melhor que ele. Mas tudo bem, prossiga. Tá, a gente já tem esses dois. Seria o melhor jogador, considerando que o Trout não fica saudável, seria o melhor jogador do Angels pós-Trout. Dá pra considerar. Seria o melhor jogador. Do National não seria. Do National seria. Não seria, o Lane Thomas é melhor que ele. Ah, cara, para. Lane Thomas, ele é o Mick Senzel melhorado. Ele rebate contra canhoto. E é isso. Cara, mas não o Max Muncy ele nunca rebate, só quando ele rebate home run. Tem esse ponto aí. Tá, ninguém liga pra isso. O Max Muncy é um bom jogador e não seria problema em time nenhum na liga. Só voltando aqui pra gente fechar. Cara, o meu ponto é que o Braves segue sendo o melhor time da liga e a fala de se os Dodgers não forem campeões fracassaram pelo dinheiro que eles gastaram. É pelo dinheiro, é pela expectativa. Não pelo time em si, porque, cara, como eu disse, a melhor rotação projetada pelo Fangraphs é a do Braves. Você acha que a melhor é a do Mariners, então, apesar de tudo, o Dodgers ainda não tem a melhor
tem 2 injury prone, tem que lembrar disso, que o Glasnow se machuca e o Buehler também se machuca. É o do Atlanta Braves, então é um puta time, é um time que tem muita estrela, mas ainda não é o melhor da liga. É o time mais badalado, o time que mais gastou. Mas o Braves ainda tem o melhor ataque da liga e projetado para ter a melhor rotação no próximo ano. Vem cá, o Mets em 2022 foi um fracasso não ter ganhado a World Series tendo gastado o que gastou em Max Scherzer, Justin Verlander e lá Foi um vai? fracasso no meio para os playoffs, cara. Eu acho que o Braves ainda tinha o melhor time. Então, De qualquer é modo, isso. Cara, quando chega nos playoffs, a gente tem que lembrar que existe o filho do David Ortiz, o David Ortiz branco, o Deus Harper, e que ele vai derrubar algum dos dois. Eu te garanto, não vai ter Braves contra Dodgers, porque algum dos dois vai cair pro Bryce Harper antes. E você sabe disso. né? Playoffs é outro campeonato, mas esse time tá pagando para ganhar no outro campeonato. O Yankees pagava e ganhava. Quando o Yankees sabia contratar, esse time performava em outubro. O Dodgers precisa fazer a mesma coisa. Se o Yankees montou um império, foi porque os jogadores desse império batiam em outubro. Tinha o Mariano Rivera, que não preciso falar, 11 pessoas anotaram corrida contra ele, 12 caminharam na lua. Tinha o jogador que performava em outubro, o Alex Rodrigues, Derek Jeter. Cara, eu vou soltar. Enquanto você Bernie pensa, Williams. eu vou soltar um negócio aqui, eu vou soltar uma frase que pode ser usada contra mim no futuro. Eu teria mais medo do Bryce Harper nos Dodgers do que do Ohtani. E eu falei, tô leve. Eu acho que o Bryce Harper é o jogador que mais me assusta atualmente em outubro. E se esse cara tivesse no Dodgers, eles não teriam como pipocar. O Bryce Harper, ele ainda carrega uma quantidade considerável de mulas em Philly. Apesar do Mas, arremesso cara, ser bom. mas assim, tu imagina o Otan 2024, jogo Win Big or Go Home, jogo 7 do NLCS. Tu tem o Otani, ele Eu nunca vi o vai. Ohtani em playoff, cara. Esse é o problema. O Mas Bryce tu Harper viu é ele no utilidade de playoff. WBC. Tu viu ele no WBC. Ah, ok, Tu... mas o WBC, o Trey Turner foi um absurdo, chegou nos playoffs. Quer dizer, ele voltou a jogar bem no playoff, verdade. Fui refutado. Então, Me refutei. Me auto-refutei a mim mesmo. Então, tu tem o Otani, ele vai dar aquele o discurso de pré-jogo, ele vai. Se precisar, ele consegue um save porque ele é um arremessador muito bom. Que Eu não, duvido. não funciona no Dodgers, eles não falam inglês. Dane-se, cara. Dane-se. Tu tem um cara que ganhou 2 Cy Young unânime. Ele fala, deixa comigo. Ele aprende esta frase. Deixa comigo em inglês. O pessoal fica tranquilo. Até o Mookie Betts consegue se limpar e jogar. Não, pra mim é indiscutível que o Ohtani é o melhor jogador do beisebol. Só que eu tenho uma sensação. Porque beisebol, cara, nunca foi sobre entender o jogo, é sobre sensação. E eu tenho a sensação que o Bryce Harper é o melhor jogador que a gente tem em outubro no beisebol hoje. Mas é que o Então. Bryce Harper, o jeito dele combina muito com Filadélfia. Será que não estando em Filadélfia, ele. É porque esse jeito mal combina com uma cidade de jogador mal, que nem Filadélfia. No Nationals ele era odiado, no Phillies ele passou a ser amado, porque ele combinou com a cidade. Los Angeles não é uma cidade de um cara assim. Los Angeles é a cidade para um LeBron, para um Magic Johnson, um boa pinta que joga muito. Bryce Harper não é esse cara. Acho que ele teria muito mais a. Porque é sensação, mas também história. Bryce Harper, torcida no pé dele, coisa assim, chega em outubro, no primeiro, segundo strikeout, vai ele e ele desmonta. Que não, Filadélfia, torcida joga muito. Não, Eu você acho que tem. o casamento Harper-Filadélfia é um fator muito mais forte nesse sentido. Só não vai ser maior do que o casamento Corey Bello de San Francisco Giants. Pior que tem rumores que o Yankees nem ligou pra ele. Pra fazer algum contato, cara. O Cody Bellinger fede a Yankees e os caras nem chamaram ele. Cara, mas vamos falar. Só pra gente finalizar aqui o podcast, o Yankees tá montando um time baita, competitivo, tá? Eu acho que esse ano quer dizer, é o último ano do Sul, é o ano que eles têm que ir. É o ano que o Yankees precisa ir pelo investimento que fizeram no Soto, a não ser que renove, mas o Soto certamente vai para free agents. Depende bastante do menino Rodon ficar saudável, mas pelo investimento que eles fizeram, o time que eles têm, cara, passou da hora do Yankees ganhar a divisão, cara. Passou da hora. Ganhar a divisão e chegar longe nos playoffs. Eu acho que esse ano
parafraseando Bira no último ano, acho que esse ano vai. Não sei se chega ao World Series, mas bate na porta. E olha que se o Cody Bellinger vai para São Francisco, quem vai para o Yankees é o Blake Snell. O Giants não fica com os dois. Tá rolando um rumor muito forte do Blake Snell pro Yankees. Cara, eu sinceramente eu não ligo mais, velho. Eu torço pro Reds agora. Big Red Machine na cabeça. Pode vir. Esse ano a divisão é nossa. Tá. Eu não sei nem por que fazer esse negócio aqui de walk-off, essas coisas mais, mas eu quero fazer eu quero bater uma aposta contigo aqui no começo do ano. A aposta é a seguinte: quem será o melhor jogador da Major League Baseball? Finalmente, é claro, depois de Ohtani não arremessar e rebater. Pense que é o último ano que um jogador da Liga Nacional tem a chance de ser MVP. E eu acho que é o Tatis. Eu acho que é o ano dele. Tu tá dizendo da Major League ou da National League? Da National League, né? Que às vezes realmente não divide que tem 2 MVP. Mas MVP da Liga Nacional agora, porque é o último ano possível de se ganhar um MVP em bastante tempo. E eu acho... Eu só queria uma desculpa pra falar isso. O Tatis vai ser o melhor jogador de beisebol de 2024. Fernando Tatis Júnior é Ninho. Cara, agora tu me pegou por causa que o Ronald tá pro crime. Não duvido um back-to-back. O melhor rebatedor hoje da National League ainda é, pra mim, o Fred Freeman. Sim, tá, Ohtani rebatedor. Esqueci. Do meu jeito, eu esqueci que o Ohtani agora tá no Dodgers. Ah, cara, é complicado essa. Pelo fator defesa, porque agora ele vai ser segunda base, o Mookie Betts vai farmar WAR. Se ele for um defensor mediano, pode colocar aqui 2 de WAR a mais ele vai ter, jogando de segunda base. Tu quer dizer o melhor jogador contando WAR? Tu quer por qual estatística? Tu quer por WRC+, tu quer por RE24, quer por WAR? Eu quero MVP, cara. MVP, pô. E fala logo pra gente fechar o programa. Baderna. Tá bom. Eu não vou pipocar. O melhor jogador de 2024 da Major League Baseball. Eu vou no back-to-back pro Ronald. Tá. Eu vou no back-to-back. E o melhor arremessador. Esse é o ano do Cy Young dele, tá? Você sabe quem eu tô falando. Kyle Harrison? Quem? Não. Logan Webb. Logan Webb. Eu vou dizer que Wheeler. Nessa eu tenho muito mais condição. Não, muda. O MVP vai o terceiro do Bryce Harper. Tá. Zach Wheeler. Okay. E eu vou... Não, fica no Ronald. É isso, só queria desculpa pra postar em algo e a gente voltar aqui no final do ano. Posso falar quem vai ser o melhor jogador do ano? Em toda a Major League? Tendo agora o Rossoto em base, o melhor jogador vai ser o Aaron Judge. Ok. De novo. Justo. Mas eu sigo com o Tatis. O homem vem pro crime e o homem vai levar os Padres ao wildcard esse ano. E a final da Liga Nacional vai ser novamente Padres e Phillies. Que ninguém está botando fé no Padres. E esse ano eles vão. Eles só funcionam assim. Cincinnati Reds. Meu time. Mas, João, podcast hoje, 1 hora, só nós dois. Semana que vem está de volta. Está de volta aqui para falar. Eu acho que, como a gente bateu muito o assunto, no próximo podcast, a gente, no comecinho, fala um pouco do que aconteceu e depois a gente faz essa loucura aí, nosso draft histórico, maiores hipérboles, superlativos, no caso, hipérbole. Próximo episódio a gente vai ter um draft de melhores jogadores pós-integração. A gente vai fazer a nossa seleção e vai debater e a gente vai ter briga para escolher o outfielder, porque eu tenho convicções muito fortes. Cara, não tem como o outfield ser diferente de Willie Mays, Barry Bonds e Henry Aaron. Ted Williams. No lugar de quem, cara? Hank Aaron. Eu fiz a pesquisa e eu te mandei. WAR por jogo. Não tem discussão. Tu não tirando ninguém dos Giants, eu tô feliz. Não tem discussão. WAR por jogo na história. Vamos deixar para o próximo episódio.
Não, mas eu acho, sinceramente, que a posição mais unânime que a gente tem é o center field. Não tem como tirar o Willie Mays ali. Tudo bem. Tudo bem. É que nem tirar o Johnny Bench de catcher, velho. Não tem como. Tudo bem. E starter pitcher número 1. A gente viu starter pitcher é muito mais fácil. Starter pitcher é muito mais fácil. Mas pode integração, né? Então é Tilinsicum. Mas foda-se. Semana que vem. Semana que vem. Senão a gente não para aqui. Senão vai para 2 horas de podcast. Antes de se ver, João. Até mais. Abraço. Tchau.